O Bolsonaro, como diria a linguagem popular, o Bolsonaro fez egípcia, né? De novo, né? Ele se faz de desentendido, mas ele propagou fake news, né? Ele propagou ataques às urnas eletrônicas de propósito. Ele falou, não, foi a imprensa, etc. Vamos lembrar, né? O relatório da Polícia Federal, né? Que aponta um número identificado como Bolsonaro 8, né? Enviou um vídeo no dia 26 de junho do ano passado, né? Pro Maia Nigri falando o quê? Olha o texto que foi enviado, né? O ministro Barroso faz peregrinação no exterior sobre o atual processo eleitoral como sendo algo seguro e confiável, mente sobre o que tentou se aprovar em 2021, o voto impresso ao lado da urna eletrônica, quando ele reuniu lideranças partidárias e o voto impresso foi derrotado, se chama interferência pelo serviço à democracia dos ministros do TSE e STF, faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. O Datafolha infla os números do Lula para dar respaldo ao TSE, por ocasião do anúncio do resultado eleitoral, repasse ao máximo. Isso foi uma das mensagens, né, enviadas pelo celular do presidente da República, junto com vídeos que trazem notícias falsas, né, informações falsas a respeito de urna eletrônica, a respeito do local de votação. O presidente Jair Bolsonaro, ele não é uma porta burra. Ele sabe muito bem, é um homem inteligente. Ele sabe muito bem onde ele está se metendo. O pessoal fala, não, o Bolsonaro não, ele sabe muito bem. Ninguém que é uma porta chega à presidência da República, né? Então é por isso que eu sempre defendo ele. Ele não é uma porta burra. Ele sabe o que ele está falando, ele sabe e foi bem orientado pelos seus advogados a falar o que falou. Ele sabe o que ele fez, ele sabe que divulgou mentiras sobre as urnas eletrônicas, ele sabe que divulgou informações falsas sobre o sistema eleitoral de votação, tanto a empresários, como nesse caso, quanto ele não esconde para ninguém. Vamos lembrar que aquela micareta golpista que ele fez do Palácio do Alvorada, que levou ele, inclusive, à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, tinha o mesmo conteúdo também. Era conteúdo de ataque às urnas eletrônicas. Ele fazia isso em live, ele nunca escondia. Só que ele nunca escondia, ele fazia isso em aberto, ou seja, em lives, né, públicas, no Palácio do Alvorada, ou mesmo em grupos fechados, né, para empresários, mesmo sabendo que isso poderia vazar, porque ele tinha certeza que tudo isso levaria ele à reeleição, que todo esse processo levaria ele à reeleição, e não levou. No final das contas, ele perdeu no voto popular. Foi apertado? Foi, mas ele perdeu no voto popular. Não aceitou a perda no voto popular e fez o quê? Foi e tentou um golpe de Estado, que é o que a Polícia Federal vem desvendando, que é o que a CPMI dos atos golpistas apontou, o que entre outras investigações em curso também mostram, né? Então, o Diego, ele joga justificativa na imprensa? Não. Ele divulgou material sabidamente falso, né? Ele divulgou material sabidamente falso e agora, como sempre, quer tirar o corpo fora. Só que ele não é mais presidente, ele precisa responder à justiça e ele pode até mentir na Polícia Federal, mas isso vai cobrar um preço lá adiante, quando o caso subir para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. De certa forma, Diego, por mais que a CPI tenha desempenhado um papel importante, levantado nomes, é o primeiro relatório político sobre o 8 de janeiro, e é claro que a gente tem que levar isso em consideração, citou, né, pediu um indiciamento, além do presidente Jair Bolsonaro, de 8 generais, Braga Neto, Augusto Heleno, Freire Gomes, são nomes, Paulo Sérgio. Então, é um relatório que, nesse ponto, foi bastante corajoso, né, porque deu nome aos os bois civis, os bois fardados, né, só que ele começa, esse fim, infelizmente, ele é bastante paradigmático do que foi a CPI. A CPI começa numa confusão e termina numa confusão. Ela começa numa confusão em que sentido? Para que a CPI foi instalada? Vamos lembrar todos e todas. A CPI não era uma demanda pública, etc. A CPI foi uma demanda do bolsonarismo que ficou nas cordas. Por quê? Porque no dia 8 de janeiro, o mundo viu bolsonaristas invadindo a sede de três poderes e depredando os três poderes. Eles não estavam de vermelho, estavam de amarelo. Aí o bolsonarismo criou uma narrativa de que haviam centenas de infiltrados, cavaleiros templários, pedófilos, chineses, comunistas, professores, jornalistas, enfim, um monte de gente infiltrada nessas loucuras do bolsonarismo
que na verdade foram os responsáveis por toda a quebração e depredação. E agora, depois com o julgamento e as punições que estão já acontecendo pelo Supremo Tribunal Federal, tá mais do que claro que todo mundo era muito bolsonarista e com orgulho, na verdade. Estamos pegando pessoas com histórico, uma longa capivara bolsonarista no meio desse caminho. Então o que acontece? Os bolsonaristas queriam a CPI para ter um fato político, para tentar revender a versão da realidade. Não, e ao longo, e aí fizeram tanto que fizeram que a CPI foi instalada. Ao longo do processo, eles não conseguiram, bem pelo contrário. A CPI trouxe mais e mais e mais holofote ao que o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, fez, ao que os militares fizeram, né? Repercutiu bastante ao que foi feito pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, foi uma caixa de eco para a sociedade desse processo. Só que aí ela termina numa mesma confusão. Ela começa numa confusão e termina agora nessa cena lamentável que também é uma confusão. Isso, na verdade, invalida o relatório Claro que não, o relatório foi feito de uma forma séria. Ziane Gama, eu estava lendo e o relatório ele é sério, é uma pena que Bolsonaro e muitos militares não puderam ser ouvidos, mas também muitos deputados falaram para a gente, olha, não tem como, porque tinha muito caso que houve bloqueio por parte da direção da CPI para chamar pessoas, a gente entende, mas o relatório é importante, tem idade, tem sua função. Agora, aquela confusão do começo e essa confusão do final é bastante paradigmático do que foi, do que é o bolsonarismo na política, digamos assim, né? E do que foi o bolsonarismo durante esse período todo. Você até citou, Diego, só para terminar, né? A gente teve o Brunini, né? O deputado, né? Que ele causou bastante celeuma ao longo do tempo lá na CPI, né? Não só na CPI dessa CPI, mas em outra CPI, ele causou celeuma, né? Ele xingava, ele atacava, ele era criticado pelo presidente Arthur Maia, né? Que falava para ele, falava assim, Abílio, não, por favor, respeite os seus colegas, né? O Abílio Brunini do PL do Mato Grosso, estava chequeando aqui o partido dele, e ele usou aquilo como plataforma, inclusive plataforma eleitoral, porque no ano que vem ele quer se candidatar, o que tudo indica, a prefeito de Cuiabá. Então, esse é o ponto, Diego. No final das contas, a CPI foi utilizada, teve a sua função para investigar, mas também para provocar barulho, para provocar gritaria, para tentar difundir mentiras relacionadas ao bolsonarismo que não funcionaram. As mentiras contadas pelo bolsonarismo foram absorvidas pelo bolsonarismo nas redes sociais. Não mudou a opinião das pessoas. O que é triste no final das contas, né? Não porque as mentiras não colaram, mas porque essas cenas que estamos vendo são lamentáveis, como lamentáveis foram várias cenas durante a CPI. Diego, essa é uma história bastante curiosa, mas tem que ser explicada do começo. Há uns meses, quando a guerra na Ucrânia era o que dominava o interesse da geopolítica mundial, o que aconteceu? O governo americano levou para o mesmo Conselho de Segurança uma resolução condenando a Rússia pela invasão da Ucrânia, né? Essa era a resolução. A resolução condenaria Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia. E aí o que aconteceu? A Rússia vai lá e fez exatamente o que os Estados Unidos fizeram hoje. Os russos vetaram a resolução sobre Ucrânia. Então, foi vetada, no mesmo princípio que hoje a resolução caiu só porque tinha um voto contra. No caso dos russos, também aconteceu a mesma coisa. Os russos vetaram, ponto final para aquela resolução. Mas aí o que fizeram os americanos? Falaram, não pode ser, nós não podemos ter um conselho que esteja imobilizado por conta do veto de um só país, etc. Fizeram o seguinte, bom, tá bem, aqui não vai adiante, nós vamos pegar essa mesma resolução e num ato extraordinário, porque é de fato muito raro disso acontecer na ONU, vamos levar essa mesma resolução para a Assembleia Geral da ONU. Que é a Assembleia Geral da ONU, onde estão os 192 países, e ali não tem veto, ali é por maioria. Se você consegue a maioria de apoio para aquela resolução, ela é aprovada. E aí os americanos fizeram esse drible nos russos, levaram a resolução para a Assembleia Geral, e na Assembleia Geral, depois de uma costura muito intensa, os americanos conseguiram, inclusive com o voto brasileiro, condenar a Rússia. Muito bem, agora vamos passar vários meses para frente, chegamos no dia 18 de outubro de 2023, e aí quem faz a resolução não eram os americanos, quem veta
aí são os americanos, e os papéis estão completamente invertidos, porque isso, aí nós ouvimos os russos falando: não é possível um Conselho de Segurança imobilizado por conta do veto de um país. Bom, foi o que vocês fizeram faz poucos meses, mas enfim, vamos mudar de assunto, agora estamos falando de Palestina. Aí o que fazem os russos? Anunciam que vão fazer o mesmo drible que os americanos deram nos russos há poucos meses, ou seja, vão pegar aquela resolução, já que os americanos estão vetando, vão pegar aquela resolução e vão levar aquela resolução para a Assembleia Geral da ONU para conseguir uma condenação de Israel via Assembleia Geral da ONU. São essas, eu diria, esses gestos diplomáticos que, claro, para essas vítimas que nós estamos vendo aí na imagem, não tem nenhum tipo de relação imediata, mas mostra muito bem do que é feito essas potências, né? Do que são feitas essas potências de hipocrisia. Porque, afinal de contas, o que os americanos fizeram hoje, que todos nós estamos indignados, foi justamente o que a Rússia fez quando tocou a ela lidar com com o seu próprio crime. Diego, eu acho que essa sensação que você está tendo, muita gente está tendo, na verdade, né? As redes sociais, essa é uma guerra em que as redes sociais, parte significativa do campo de batalha está nas plataformas digitais, né? Que elas estão recebendo, estão flodando imagens de mortos, pessoas queimadas, decapitadas, tanto em Israel, inicialmente, né, com um ataque terrorista do Hamas, agora com os crimes de guerra cometidos pelo governo israelense também aparece uma quantidade muito grande de imagens, né, com isso. Não é novidade, é claro, né, desde que a fotografia se tornou parte integrante do jornalismo e passou a ser veiculada em jornais ou de outras formas, as imagens são usadas também como parte importante de conflitos, né, de mostrar, e as partes do conflito tentam mostrar o máximo possível da violência, né, para tentar mostrar que o outro lado é um lado desumanizado, é um lado desumano, é um lado violento, é um lado hostil. Eles tentam não mostrar suas fraquezas estruturais, mas tentam mostrar o dano causado, né, a civis. Então, a violência contra civis, as imagens da violência contra civis sempre fizeram parte. Agora, a questão é que isso funciona em tempo real, as pessoas com celulares tirando, circulando, somado também a fake news, né? Já tem denúncias, inclusive, de inteligência artificial sendo usada para ajudar a produção de imagens, né, de violência relacionadas ao conflito. Então tem muita coisa, e isso, na verdade, dificulta, porque as pessoas muitas vezes não sabem o que é verdade e o que não é. Né? A sugestão é claro que tem muita gente que não confia na imprensa, mas se vocês forem confiar nos repórteres do campo que estão lá, da Reuters, da France Press, da Associated Press, CNN, BBC, entre outros grupos, é claro que eles estão produzindo material e estão mandando. Agora, então, tomem cuidado com as informações e com as fotos da onde vocês estão vendo, né? Acho que isso em primeiro lugar. E o Jamil, que cobriu guerra também, sabe muito bem, né, que esse processo todo, ele é capaz de incendiar um lado e o outro. Né? Uma parte significativa de evangélicos conservadores em torno do mundo se incendiaram com as imagens que chegaram de Israel. Claro que aquilo deixaria qualquer pessoa deslocada, porque são imagens muito fortes das mortes do Hamas. Agora, da mesma forma, essas imagens estão chegando agora de Gaza, né, também são capazes de fazer com que decisões, inclusive, do plenário das Nações Unidas sejam tomadas, né? É diferente o pessoal tomar uma decisão do pleno sem imagens e recebendo imagem do que está acontecendo, como essas imagens do hospital. Então, não é à toa que os diretores do hospital, os médicos, fazem se valer, ficam ficam no centro de um mar de corpos para mostrar, olha o que está acontecendo aqui. Né? No final das contas, né, o pessoal fala, poxa, mas isso não é exagero? É a mesma pergunta que se fazia quando foi divulgada, né, nos jornais norte-americanos aquela foto daquela menina coberta de napalm na Guerra do Vietnã. Nua, totalmente queimada, ela está viva até hoje, se tornou ativista, tudo, mas as pessoas perguntam, não era exagero? Não, o pior é que não é exagero. Exagero é mentir, exagero é pegar essas fotos e criar fotos mentirosas, descontextualizar. Mas as fotos que a gente sabe que elas são verdadeiras, que elas saíram de fontes fidedignas, é importante que seja mostrado. Por quê? Porque guerra não acaba se não, essas pessoas não entenderem o que ela é. Isso é guerra, gente. Guerra não é o videogame que vocês estão jogando no PlayStation 5 lá, sabe? Ou no computador, em que você pode destruir as coisas e no dia seguinte pega uma outra vida e a pessoa nasce de novo. Não tem reborn, não tem outra vida. Guerra é isso. Então, dói,
mas eu acho importante que ela chegue e flua nas redes. É verdade, né? Se É, é ruim ver, né, Jamil? Imagina para quem está vivenciando tudo isso. e eu acho que o Léo foi muito feliz nessa colocação dele, porque essa foto, por exemplo, dessa menina, ela foi talvez uma das principais fotos do século XX, né? Ela teve um impacto gigantesco, inclusive na redefinição do que poderia ser aqueles anos da Guerra Fria. Então, você teve um impacto gigantesco a partir de uma foto, sim, de um sofrimento de uma criança. Sim, é curioso, Léo, porque eu entrevistei essa hoje ativista, aquela menina naquele momento, claro, não naquele momento, já ela com mais idade, agora, há uns 5, 6 anos, e ela contava que por muito tempo ela tinha muita vergonha daquela foto dela mesma. Ela dizia: eu não quero ver aquela minha foto, eu tenho vergonha de mim naquela foto. E foi só com o tempo que ela entendeu que, no fundo, aquela foto passava dos limites dela mesmo, que a fronteira daquela foto não era o corpo dela, que ela teve a função, inclusive, de conscientizar talvez milhões de pessoas sobre os crimes que são cometidos numa guerra, que aquela foto deveria ser vista não como o corpo daquela menina apenas, mas tudo o que significa, como você colocou, o que significa os horrores da guerra. E ela passou não a ter orgulho, porque obviamente que não, ali era um sofrimento profundo que ela vivia, mas acima de tudo, ver aquela imagem como parte de uma campanha de conscientização pela paz. Bem, acho que até complementando o Jamil que está cobrindo o calor do momento, né? É, o que a gente tem visto, na verdade, há muitos anos, a gente que acompanha o sistema ONU, é aquilo, né? O mais alta a instância, né, decisória, né, do conselho mais relevante é aquele mais inoperante. Mas falar isso também é chover no molhado, porque está todo mundo já comentando sobre isso. O Jamil bem abriu a sua intervenção falando da necessidade de reformar um conselho que permite aos 5 membros, né, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, poder de veto, quando todos os outros membros, outros 10 membros, votarem por uma coisa diferente, esse pode votar se um deles falar não é não, né, pro total, é uma situação que sai dos escombros da Segunda Guerra e já passou da hora de ser revisado e não foi revisado. Agora, eu queria me debruçar um pouco sobre a questão do voto norte-americano. Né, exatamente, os Estados Unidos não queriam isso para dentro do Conselho, eles queriam liberdade para que o aliado israelense pudesse fazer o que está fazendo. E aí os Estados Unidos vê o que nisso? Tem uma questão geopolítica, né? Israel é o aliado preferencial dos Estados Unidos e sempre foi no Oriente Médio, então tem uma questão de poder, de balança de poder, de anti-americanismo, né? Do Irã, de contenção do Irã, de contenção de outras nações naquele palco. Aquele palco é um palco local e regional, mas sobre ele há interesses e há processos internacionais. Tem a Rússia tentando lavar a imagem dela com relação à Ucrânia, tem a China, né, que é uma nova grande potência, que está de olho também, não pode deixar os Estados Unidos fazer exatamente o que querem lá naquele ponto. Agora, além dessa questão geopolítica, tem uma questão também de política interna. Os Estados Unidos, ano que vem, tem eleição presidencial e o Biden também faz determinados comportamentos, né, para além daquela questão do aliado no Oriente Médio, ele também faz pensando no público evangélico conservador, eleitorado evangélico conservador dentro dos Estados Unidos, que é muito forte. Né, e ele não quer, na verdade, é um eleitorado que é fissurado em Israel por uma série de questões religiosas, né, políticas, geopolíticas e por aí vai. Então, ele quer também garantir voto junto a esse eleitorado, que é um eleitorado que vota sistematicamente com o republicano e no ano que vem deve de Donald Trump. Então, você tem vários processos no meio. Só que quem está, na verdade, quem é, na verdade, o grande ausente nas preocupações, dessas preocupações é o povo palestino. É o povo palestino. Isso. O que a gente tem visto, né, nos últimos dias é uma escalada de mortes, né? Passou de 3 mil, né? Já mais que o dobro do que as mortes israelenses. E aí eu coloco um ponto aqui. É impossível você comparar a dor e sofrimento de alguém é incomparável a outro. Mas se é impossível você fazer essa comparação de dor, por outro lado, é possível a gente fazer o quê? A gente fazer essa contagem de corpos, ela impõe uma medida objetiva, né, que demonstra uma simetria nesse conflito, né?
Tem de um lado um povo que serve de escudo para o Hamas, que é um grupo terrorista que foi lá e matou um monte de gente em Israel, centenas de pessoas, mas você tem esse povo que está sendo bombardeado por Israel num processo que claramente é uma vingança coletiva e não é uma busca por justiça. Porque a quantidade de corpos que estão sendo produzidas é impossível você acabar dizendo que simplesmente isso é uma busca por justiça. Não é uma busca por justiça. Nenhuma vida vale mais do que outra. Né? Ninguém está falando aqui, olha, a vida do palestino vale mais que a israelense. Não, ó, nenhuma vida vale mais do que outra. Mas essa frase, nenhuma vida vale mais do que outra, ela serve só para o papel, vamos deixar bem claro. Né? Porque a gente sabe que, na realidade, a gente vive em sistemas que ranqueiam a vida de acordo com a quantidade de dinheiro, a cor da pele, a origem. É claro que um morto no Leblon, nos Jardins, vai ser muito mais pranteado e vai haver uma comoção da mídia muito maior do que dezenas de mortos no Guarujá ou no Jacarezinho. E isso vale a mesma coisa, sempre houve, sempre valeu isso para a região da Palestina. Mortos na Palestina valem muito pouco para muitas pessoas, inclusive países do Oriente Médio de origem islâmica, né, como o próprio Irã, que acaba usando aquilo mais como bucha de canhão do que propriamente dito pensando na proteção daqueles cidadãos. A questão presente, só para a gente finalizar, ela é simples. Qual que é o patamar de mortos que fará com que os Estados Unidos e parte do Ocidente passem a encarar o que está acontecendo em Gaza como uma matança, da mesma forma que já encararam como matança o que foi perpetrado pelo Hamas em Israel? Né? A gente chegou a 3 mil, mas qual que é 3 mil, mais de 3 mil mortos, mas qual que é o patamar? É 5, é 10, é 50? Né? Existe esse patamar ou vamos atropelar e vamos parar isso no meio da geopolítica ou dos cálculos políticos internos? Uma palavra, as Nações Unidas, né? E só uma última coisa, né? Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: se a ONU e se as Nações Unidas não conseguirem ajudar a organizar corredores humanitários, não ajudarem a organizar uma saída para esse conflito, e essa saída, eu concordo com o Jamil, estamos falando, na verdade, de questão de sobrevivência imediata de pessoas, né? De limpar corpo, tirar corpo da rua, que está fedendo, os médicos falam isso, né? Que está fedendo. Né, ao norte de Gaza, né? Não estamos nem falando de questão do dia seguinte, né? Se o Israel vai ocupar metade de Gaza, vai expulsar palestinos de Gaza, o que vai acontecer? Estamos falando do agora, né? Agora, se a ONU não conseguir uma resposta, então pelo menos que crie, o Conselho de Segurança crie o Fundo das Nações Unidas para enterro de vítimas, né? E como eu já disse, elas estão apodrecendo a céu aberto em Gaza. Qual?